falando hoje sobre esse livraço que é Auto de Fé, do autor búlgaro-britânico Elias Canet, livro da década de 30. Canet escreveu ele originalmente em alemão, enquanto ele morava lá em Viena, e é assim um monolito de obra literária. É um livro absurdamente fantástico, que consegue misturar essas lógicas oníricas, absurdismo, ensaio, filosofia, sátira, numa obra assim que não tem como não ser memorável. O jeito que ele escreve, o jeito que ele conta pra gente essas ideias, como que ele transmite essas ideias, é uma coisa assim embasbacante, vertiginosa e até mesmo nauseante, mas no melhor sentido da palavra. É uma mistura em termos de, como posso dizer, de estética mesmo, de ideias, do jeito que ele trabalha com essas metáforas, uma mistura meio de Gogol com Donoso, com Kafka, mas é claro, com Canet também, com essas idiosincrasias e particularidades dele que eu acho que são assim incríveis, maravilhosas. Então, sobre o que fala Auto de Fé? Auto de Fé vai contar a história desse sinólogo, o maior sinólogo vivo, que é Peter Kien. Peter Kien, ele é um erudito, um grande colecionador de livros, ele tem a maior coleção, a maior biblioteca privada da cidade dele, 25 mil volumes, e ele é uma pessoa que já não consegue mais viver em sociedade praticamente, ele vive recluso, quase como esse eremita nessa biblioteca que se estende a 4 cômodos do apartamento dele. E ele praticamente só sai de casa para adquirir novos livros, evita ao máximo interagir com outras pessoas. Ele tem esse sentimento de misantropia muito forte e que é fortalecido pelo sentimento de superioridade que ele tem em relação às outras pessoas. E eventualmente ele acaba casando com a governanta dele que é 17 anos mais velha do que ele, 17 ou 16, e que já trabalha para ele há 8 anos. E aí, nesse ponto, esse controle, essa organização, essa rotina da vida dele começam a desabar, a desandar, e é aí que o livro ele vai adquirir um pouco dessa estética meio das histórias do Kafka, desse indivíduo preso e sendo esmagado por engrenagens das quais ele não consegue interagir, que ele mal consegue ver, mas que acaba levando a vida dele para um caminho que ele não tem controle. Então é claro, tem isso. Mas também tem muito da estética do Gogol, pelo menos do Almas Mortas. Para quem já leu Almas Mortas, as sátiras, as críticas aqui são feitas meio que encarnadas nesses personagens. São personagens que eles meio que são esses avatares de vários vícios, de várias falhas de personalidade, se é que a gente pode dizer assim. E é através disso, através desses personagens grotescos, bizarros, mas muito interessantes, que o Elias Canet vai contar essa história que é assim magnífica, magnífica. E eu comparo com o Gogol, especificamente, né, de Almas Mortas, o Capote, o Nariz, porque esse livro ele começa com uma veia cômica assim, muito forte, dá a impressão que o Canet queria que a gente desse umas risadas com esses primeiros absurdos que estão sendo apresentados pra gente, esses personagens que eles não conseguem se comunicar de forma efetiva, dá a impressão, na verdade, que eles são quase que impossibilitados de ter uma conversa clara uns com os outros. É impressionante o jeito que isso é descrito no livro, mas é claro que ele começa como uma comédia, mas ele não termina como uma comédia. Uma comédia se estendida por muitas páginas, se contada por muito tempo, acaba virando uma tragédia, e é basicamente o que acontece nesse livro aqui. Ele vai ficar pesado, ele vai tratar de temas assim horríveis e de jeitos às vezes até meio gráficos. Não vou dizer que é gráfico demais, porque eu acho que é gráfico o suficiente para dar peso para cada uma dessas cenas. E a outra maravilha desse livro são os personagens, que são esses personagens cada um errados de um jeito muito particular. O Peter Kien, que é o personagem principal, ele não é um coitado, ele vai sofrer, ele vai penar, vai suar, porém ele é um misantropo no pior sentido da palavra. Eu não sei se essa palavra pode ser utilizada no sentido bom, no geral, mas aqui a gente entende que ele é misantropo porque ele se acha muito acima intelectualmente em relação a todos os seus pares, a todas as outras pessoas. A Therese, que é a governanta, que vai ser a esposa do Peter, ela é a encarnação da cobiça, extremamente solipsista. O Fischer, que é outro personagem maravilhoso, é esse malandro que fica tentando dar golpe nas pessoas, rouba dinheiro, não se acanha em se precisar de utilizar de violência. Ele é esse anão corcunda, é uma figura assim meio complicada, mas que sempre que está em cena a gente não sabe exatamente como que ele vai agir. Ele inclusive tem essa fixação em se tornar um grande enxadrista na América, uma ambição que é muito desvirtuada, mas também muito gostosa de ler,
tem o Pifaf, que é o zelador, que é a encarnação da violência, é uma criatura extremamente misógina, terrível, grotesca, e daí todos esses aspectos, a erudição, a cobiça, a ambição, a violência, fazem com que essas pessoas vivam essas vidas assim, bizarras, lamacentas, enegrecidas, que dá pro texto assim, esse sentimento de um pessimismo, uma visão muito ruim, muito ácida da sociedade, do indivíduo, mas o jeito que ele trabalha aqui, é claro que ele trabalha colocando alguns pontos de luz, algumas poucas esperanças, se é que dá para dizer assim. Lá no último capítulo tem um pouco dessa esperança que aparece através de um personagem, mas é claro, é muito pouco e eu não vou dar spoilers porque eu acho que muito do que vai acontecer nesse livro é gostoso de ver pela primeira vez. É gostoso de interagir com essas cenas sem saber que elas vão acontecer, e tem várias dessas cenas maravilhosas. E por que elas são maravilhosas? Porque a narrativa do Canet é assim, alucinógena. Ele consegue misturar essa lógica onírica de um jeito que permeia o texto sem que a gente note que elas estão começando a aparecer. Então, por exemplo, ele está descrevendo alguma coisa real, alguma coisa factível, tangencial, e daí, de repente, quando você se pega analisando a cena, ela já não mais faz sentido, porque ele não descreve as coisas como elas realmente são, mas como os personagens imaginam que são, como os personagens gostariam que fosse. Então essa falta dessa barreira, dessa delimitação de quando que o texto vai do real para o não tão real assim, é algo que faz com que a narrativa dele seja absolutamente única, apesar de, como eu disse, ter alguns elementos de Kafka, alguns elementos do Gogol, do Donoso. Se você gosta desses autores, eu tenho certeza que Auto de Fé vai ser uma baita de uma experiência produtiva para você. Então, um livro que tem um começo assim bem cômico, bem gostoso de ler, até bem rápido, assim, bem ágil, bem dinâmico, vai ficando mais grave, vai ficando mais sério, vai ficando mais pesado. E esses personagens, eles são assim protagonistas de cenas maravilhosas. O diálogo do Peter com o Confúcio na biblioteca dele, o discurso do Peter para os livros dele, tentando criar uma aliança temporária entre os filósofos alemães, aliança que não dura muito tempo, a cena da delegacia, a cena da Therese no restaurante com o vendedor da loja de imóveis, o devaneio do Firshelle, que ele tem essa ambição de ser um grande enxadrista na América, mas não só ser um grande enxadrista, mas também de vencer e humilhar o famoso Capablanca. Se vocês conhecem, vocês já foram atrás um pouco da história do xadrez, devem saber que Capablanca assim, é esse enxadrista cubano extremamente famoso, e daí esse personagem ele tem essa fixação em vencer ele, e não só vencer, mas também humilhar. Então assim, tem essas passagens que são muito interessantes, muito curiosas, mas também tem passagens assim terríveis. O capítulo que abre a terceira e última parte desse livro é um dos mais pesados, emocionalmente pesados assim. É um capítulo que de fato funciona para passar que esses personagens eles têm várias e várias facetas. Não tem como passar pano para eles, e esse capítulo é assim devastador, devastador. O último capítulo também esse livro inclusive é dividido em 3 partes, tá? O último capítulo da segunda parte também acaba de um jeito extremamente violento, e isso não é spoiler, porque eu tenho certeza que vai te pegar de surpresa o jeito que as coisas vão acontecer, mas eu também tenho que falar, não é spoiler, mas comentar que o final desse livro, o terceiro capítulo, é maravilhoso como um todo. Vai ser introduzido um novo personagem que já foi mencionado nas primeiras páginas, que é o irmão do Peter. Ele vai aparecer, vai contar a história dele. É deliciosa a história dele. Inclusive, eu acho que a história do irmão do Peter, o George, é meio que uma metáfora para a evolução de um leitor. Se vocês lerem, fala se vocês concordam com isso, dá a impressão de ser não só de um leitor, mas da apreciação artística como um todo, porque dá essa ideia de uma vida segura, de uma vida calma, de uma vida tranquila, que vai ficando mais engajada em tentar lidar com o desconhecido, com o inexplorável, com o absurdo, com o insano. E lá pro final do livro, o diálogo entre o George e o Peter é um dos diálogos fraternais mais fascinantes da literatura, junto com Irmãos Karamazov e Grito Silencioso. Talvez até, não sei, eu não vou ranquear agora os 3 diálogos, mas com certeza tá lá, top 3, um diálogo maravilhoso.
E é isso que faz com que o Canetti seja um escritor tão impressionante. Ele não me deixou enfadado em todas essas 600 páginas, mais ou menos, aqui. Sempre uma ideia nova, sempre um absurdo novo pra gente conseguir desvendar, pra gente conseguir interagir. É realmente esse hospício em cada sala que você entra, tem uma coisa nova, uma ideia nova, um cenário novo. E essa constante revitalização da obra faz com que seja uma leitura única, extremamente memorável, com um final maravilhoso que amarra todas as ideias do livro, todas as loucuras do livro, de um jeito que é previsível, porque ele já vai demonstrando logo no começo o que pode acontecer no final, ele já vai prevendo as coisas, e apesar de ser óbvio, ainda assim é necessário que o livro acabe do jeito que ele acaba. E é assim, não é uma leitura fácil, não é uma leitura trivial, requer atenção, mas recompensa demais o seu tempo. Então, Auto de Fé, um dos meus livros favoritos, com certeza top 50, top 20, eu acho que top 20, provavelmente. Livro maestral, então recomendação extremamente fácil para você que gosta de literatura difícil, que desafia, mas que valoriza o seu tempo.